porque é incrível como o brasileiro ele é muito imediatista, né? Eu acho que nós não somos um presidencialismo, nós somos um parlamentarismo, né? Hoje piorado, o judiciário. E aqui no Brasil, meu amigo, nós temos um gigante, um Golias a ser vencido, chama-se CDI. Você viu ao longo do tempo um ser humano se adaptando a tecnologias, a inovações. Eu imagino que em todas elas sempre vai ter alguém que falou assim, não, mas essa daqui é diferente. Essa vai quebrar, essa não sei o quê, não vai existir, né? É sempre a mesma narrativa. Porque é nessas horas que dá oportunidade. Vamos pegar um passo para trás? Liberation Day. Todo mundo achou que o mundo ia acabar. As ações lá fora caíram 20%, 30%. Foi a maior oportunidade no S&P dada desde a época do Covid. É que não dá pra concentrar tudo em renda fixa. Pô, os juros no Brasil é alto, igual o Felipe comentou, mas, pô, a pergunta que a gente faz pros clientes, você dormiria tranquilo de ter todo o seu dinheiro em uma LFT num país igual ao Brasil? Aí vai ter gente que vai me atacar pedra. A gente acha que a China tá anos-luz atrás dos Estados Unidos em termos de tecnologia. Para algo perto de 3. É a turma acha que a gente vira a Suíça. É aqui os piores movimentos que o mercado faz. Sejam bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do Eterna Cash, o podcast da Eterna que faz aprendizados aqui de finanças, carreira, empreendedorismo, esporte. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre mercado financeiro. Estamos com uma presença aqui ilustre, né, Igão? Hoje estamos aqui com o Felipão ali da Morada Capital. A gente vai passar já a palavra para ele se apresentar, mas pô, faz um tempinho que eu não vim aqui no podcast. Tá voltando. É a primeira vez dessa temporada, então é um prazer estar aqui com uma pessoa igual o Felipe, com bastante experiência no mercado, para tentar nos ajudar a traduzir um pouco dessa confusão que a gente está vivendo. Acho que casou de estar com uma pessoa tão experiente no mercado nesse atual cenário, ali com a questão das big techs, investimento demais, guerras. Então, Felipão, comece se apresentando para a gente, por gentileza. Obrigado, Matheus, Igor, a Eterna, vocês são meus parceiros. Somos parceiros, né, há algum tempo, né? Criamos essa afinidade, o que é importante. É uma afinidade baseada em confiança, né? Transparência de informação acima de todas as coisas. O engraçado é que as pessoas me chamam para podcast, para vídeos, só quando o mundo está explodindo. Eu não sou chamado quando as coisas estão mil maravilhas, né? Mas eu entendo isso, eu vejo pro lado bom, que a gente acaba confortando, né? O mercado trazendo informação verdadeira, informação muito fundamentada, porque o investidor é nessa hora que ele precisa escutar algo para acalmar um pouco, né? Para não tomar alguma decisão pela emoção, que às vezes não, sempre, quando nós agimos na emoção, né? No desespero, a gente acaba fazendo, acaba tomando as piores atitudes, né? Tomadas de decisão horríveis em termos de investimento. Então tem que ter calma, né? Então, por isso te agradeço aí por me trazer aqui no podcast para a gente debater esses temas aí que estão impactando os mercados. Não, boa, legal. E comenta um pouquinho de você. Quem é o Felipe? Comecei no mercado em 1995, meados ali em 95. Né? Não parece? Tá jovem. Tô jovem. Eu sempre fui apaixonado pelo mercado financeiro, né? Muito apaixonado desde moleque. E consegui um estágio na BMF, Bolsa de Mercadorias e Futuros, na época, não era junto com a Bolsa de Valores, né? Então, eu estagiei, me apaixonei mais ainda, e eu fui para a mesa contratado pelo Banco Cidade, foi vendido pelo Bradesco em 2002, né? Trabalhei na mesa de operações, mas eu fiz um estágio estágio não é bem um nome, né? Mas eu já era funcionário, eu fiquei no pregão durante quase um ano, né? Estagiando, como se estivesse aprendendo na raiz mesmo o mercado financeiro, né? Na sua essência, né? Então fui do pregão, daquela loucura, daquela gritaria. Para mim foi uma grande escola aquele troço ali, uma loucura completa, mas foi uma grande escola. E aí o Banco Cidade foi vendido para o Bradesco em 2002. Eu montei um time junto com o meu ex-chefe de agente autônomo na corretora da Sadia Concórdia. Caramba, que legal.
Eu fazia brokeragem. Uhum. Basicamente, eu brokerava para pessoas físicas, institucionais, o que fosse, né? Em bolsa, BMF, futuros, termo. E aí, eu dei um grande passo na minha carreira. Em 2007, eu fui contratado pelo Morgan Stanley, né? E aí, foi onde eu comecei a ter um crescimento exponencial na minha carreira, né? Porque eu sabia que dentro de um banco americano desse calibre, eu conseguiria ter acesso a muita informação e a profissionais extremamente capacitados, e eu ia acabar sugando isso, né? Com osmose, né? Então, eu fiz isso, né? Então, me aventurei, comecei a atender todos basicamente os principais fundos da indústria. Eu era o broker deles, o trader deles. Atendi alguns estrangeiros também operando no Brasil. Comecei a ter contato com Wall Street, né? Então comecei a entender muitas coisas, me aprofundei em valuation, em análise de empresas também. Não sou um grande expert, mas foi ali que eu comecei a aprender. Em 2011, eu fiz um grande movimento da minha carreira. Eu fui para o banco Goldman Sachs, que é um dos maiores bancos, na verdade, o maior banco de investimento do mundo, né? Então, eu tive essa coroação na minha carreira, onde eu passei 7 anos, né? Foram 7 anos maravilhosos, onde minha carreira também deu uma guinada, onde eu atendi também os estrangeiros, acompanhei muito o fluxo estrangeiro passando por nossas mãos, né? Aprendi com o estrangeiro como a olhar o Brasil de maneira pragmática. Depois eu vou falar sobre isso aqui. Boa. Né? Que eles são mestres em operar Brasil. Assim, eles olham o Brasil de um jeito que a gente acaba se esquecendo de olhar. Né? Depois eu explico um pouco sobre isso. Né? E aí, resolvi empreender em 2018. Fui sócio fundador da Vinland, junto com o André Lapore e com o James Oliveira. Né? Nós fundamos ali a Vinland em 2018. Eu comecei ali, estive desde o início da fundação, como trader / gestor ali, né? De ações, e que eu fui sempre isso, né? E ali em 2020 eu fiz uma mudança de carreira absurda, né? Saí de trás das telas, do computador ali, de trás do trading, né? Da loucura do dia a dia, e migrei para o comercial, né? Para fazer o relacionamento com investidores. No começo eu achei um pouco estranho, para ser muito sincero, Igor. Eu fiquei um pouco assim assustado. Falei, puxa vida, 25 anos depois, né, de fazer, né, quando você faz uma coisa há 25 anos e muda, o ser humano tem uma certa resistência, fica um pouco com medo, né? Fala, o que será de mim depois disso, né? Será que eu estou sendo rebaixado? O que será que vai acontecer? Mas tem coisas na vida que a gente não explica, né? E realmente, depois de um tempo, eu comecei a me sentir muito bem nessa cadeira. Eu acho que pelo fato de eu ter tido uma experiência muito profunda como trader, como gestor, né? Olhando o dia a dia, sabendo como se faz um hedge, né? Olhando para uma carteira diversificada, discussão de investimento profundas. Passar isso para o mercado foi um golaço, né? Porque eu olhava assim, a posição de relações com investidores, uma posição mais emblemática e mais no sentido de vender o fundo em si, né? E falar pouco de cenário, falar pouco de operações, falar pouco de... Né? Então, eu acabei me dando bem, né, nessa cadeira, eu me senti bem e eu acabo substituindo o gestor no campo. Sim. Porque o gestor, Igor, esse sou eu, tá? O gestor, ele precisa estar na mesa, sim, ganhando dinheiro. O gestor não pode ficar no podcast o tempo todo. Perfeito. Senão você olha para ele e fala assim, mas que esse cara tá trabalhando ou ele tá fazendo um podcast? Tá no Twitter ou ele tá olhando o mercado, né? Então tem que tomar muito cuidado, é uma linha muito tênue. Então eu acabei substituindo essa turma, os gestores que tinham que fazer esses calls toda hora, com o mercado. Então, aliviei a carga desses caras, né? Não, e deu certo, porque todo ano o Felipão tá aí sendo eleito um dos melhores RIs aqui do Brasil. Isso tem sido muito bacana, porque foi uma coroação de um trabalho duríssimo, né? Duro mesmo. Sim. Um trabalho de formiguinha, de muita humildade. Poxa, né? Eu nem olho, eu viajo e eu falo, vou em todos, né? Eu não consigo fazer diferenciação, né? Para mim, porque no final do dia eu entendi isso como uma missão, Igor. Uma missão que eu tive, né? De
espalhar para esse mercado uma educação financeira, né? Então, levar o conteúdo que eu recebi para as pessoas. Então, eu me alegrei muito com isso e levei isso como uma missão. E deu certo, porque quando a gente faz com muito amor, carinho e sabe que tem uma missão por trás, você faz sempre muito bem feito, né? Óbvio que você vai errar, não tem jeito, cara. A gente erra sempre. Sim. Não, perfeito. Não, e depois dessa carreira aí, pô, fantástica, né? 25 anos de construção, muito bacana. Aí o Felipão falou, não, vou ficar tranquilo, agora eu vou só montar mais uma gestora agora. Aí Vou iniciar de novo. Aí eu resolvi arrumar um problema. Tava muito tranquilo, vendendo crédito privado. As gestoras tiveram que se apoiar no crédito privado, né, Matheus, para se salvar, né? Foi um período muito duro demais, duríssimo, de mercado, e as gestoras tiveram que criar essa nova área, né, de crédito privado para sobreviver. E eu vou ser muito sincero com vocês, assim, nada contra o produto, mas, assim, de verdade, a minha felicidade tá em risco, né? Tá no risco. A minha felicidade é falar sobre ações, é falar sobre S&P, é falar sobre as empresas lá fora, é falar sobre um cenário macro, é falar sobre risco, é falar sobre volatilidade. Eu gosto disso, né? Então, eu resolvi empreender de novo, né? Então, me juntei a mais alguns sócios, né, espetaculares, uma carreira impressionante, amigos, né, de longa data, né, que eu tenho um grande prazer de chamá-los de amigo, e montamos a Morada Capital, né, em 2024, final de 24, começo de 25, está fazendo quase 1 ano e meio de vida a Morada Capital, né, que nós vamos ter um produto só, que é um long bias, né, um long bias é um total return, chama como você quiser, eu gosto de falar que ele é um hedge fund, mas que a atribuição de performance, né, a performance vai vir somente de ações. Nós não vamos nos aventurar para tentar ganhar dinheiro na curva de juros, ou em moeda, ou em commodity. Não, nós vamos sempre olhar para as empresas, né? Tanto aqui quanto lá fora, globalmente. Então, a gente tem um mandato muito livre, flexível, né? Para não ser totalmente dependente de Brasil. Então, por isso que nós criamos um produto que a gente se sentisse confortável de investir o nosso próprio dinheiro. Essa é a realidade. Não, legal. E aí, Felipão, você comentou ali no começo da sua apresentação sobre essa parte mais psicológica do investidor brasileiro, né? E uma dos grandes diferenciais da Morada é conseguir tirar essa parte psicológica ali do que a gente chama do FOMO, do medo de ficar fora. E vocês escreveram uma carta bem bacana sobre isso. Inclusive, quem quiser aí ver nos detalhes a carta da Morada, que ficou bem bacana. Mas comenta aqui de uma maneira um pouquinho mais breve, o pessoal vai ter acesso à carta, ele pode entrar nos detalhes, mas comenta um pouquinho para os nossos clientes. Vamos resumir, né? Ser muito objetivo, pragmático, né? O que a gente entende é que tem muita informação hoje em dia já. Não é por falta de informação. Hoje nós temos, com a tecnologia e a inteligência artificial, hoje nós temos Twitter, diversos canais de informação. Hoje quem não acessa informação é porque não quer, né? Antigamente não, antigamente era difícil, tinha que ir lá no CEO, não sei o quê, ser amigo, ser próximo. Cara, não precisa mais disso, né? Hoje em dia a informação ela está totalmente unificada, né, para todo mundo, e ela chega muito rápido, né? Então a gente não vê na informação um diferencial. Não vê. Principalmente porque dentro das informações que chegam para nós, existem muitos ruídos. Perfeito. Né? Então, é como se a informação chegasse, muitas, de tudo quanto é lado, misturada com muitos ruídos. E se a gente fica olhando e se baseando, né, somente nisso aí, o nosso portfólio ele vai girar loucamente. Porque uma hora é isso, uma hora é aquilo, uma hora vai para cima, uma hora vai para... Não é por aí. Aí você vai fazer muita besteira. Né? Então, separar informação de ruído é um dos grandes diferenciais nosso. E, no final do dia,
como a gente não vê muito valor nisso, né, o que a gente faz na Morada? Né? Nós nos atemos simplesmente em olhar para a empresa. Vamos estudar. Primeiro a gente estuda o nicho que essa empresa está inserida, o business dela. Esse business é bom? Ele para de pé com juro alto, com juro baixo? Quais são as implicações, os impostos? O que pode ser bom, o que pode ser ruim para esse setor? Depois feito isso, nós vamos para a empresa em si. Aí a gente olha ela de cabo a rabo, o famoso puro deep dive, bottom-up na empresa. Então, percebe que a gente gasta muito tempo sem escutar nada. A gente se fecha ali e olha. Cara, gostamos demais. Legal. Aí nós vamos para o segundo passo, que é a simetria de preço. Óbvio que preço importa. Então a gente vai ver se o troço está mais assimétrico ou está menos assimétrico. Ponto. Né? Então, esses ruídos, né, eles atrapalham as teses de investimento. Eles acabam atrapalhando, porque muitas vezes ele vai te proibir de você entrar numa tese que você estava convicto de entrar. Né? E aí, quando você for ver, é ruído. E o negócio foi embora. E você perdeu a oportunidade de entrar num setor que você passou mais de 2 meses estudando. Né? E convicto da tese. Então, a gente dá muito pouco valor com proximidade, com CEOs. Né? O Murilo, que é o gestor do Bottom-Up, ele tem uma cabeça muito boa, que é, cara, eu quero estudar a empresa. Quando eu chegar na frente do CEO, eu quero questioná-lo. Porque eu quero entender qual é a cabeça, né, que o comandante vai tocar essa empresa. Né? E o que ele acha de algumas coisas que eu estou em dúvida aqui. Né? Dependendo das respostas, eu volto, faço esses assumptions, coloco no meio ali do liquidificador, bato e vejo o que dá. Né? E assim, antes do Matheus entrar na próxima pergunta, eu acho que isso é algo que a gente sofre bastante junto aos nossos clientes, né? Porque é incrível como o brasileiro, ele é muito imediatista, né? Então sai uma notícia, a gente já tem que explicar essa notícia, os impactos que isso acontece. Perfeito. Então, assim, é um trabalho de educação, e o podcast que a gente lá atrás decidiu investir tempo, ter o trabalho em cima disso para trazer para os nossos clientes exatamente isso, essa informação e tranquilização do cliente na ponta final, que é bastante importante para dar a possibilidade lá por exemplo, do Felipe na Morada trabalhar ou de outros parceiros nossos trabalharem. Porque senão, qualquer movimento de mercado, o cliente pede para resgatar e a gente precisa tirar o dinheiro. É muito educação financeira mesmo, né? Porque parece que na ponta final ali, o mercado financeiro ele fica muito abstrato para esse cliente, né? Ele não percebe que o mercado financeiro está tratando da economia real como um todo. São empresas, tem tempo de maturação, tem viés às vezes de baixo, de alto, mas com o tempo ali, se você está numa boa tese, você vai ter o retorno. O que eu penso que às vezes o investidor final ele pensa que do outro lado existem... É como se fosse uma jogatina, um jogo. Né? De comprar barato, vender caro. Não é bem por aí. Né? Existe... Óbvio que existe gestores e gestores, mas a maioria dos gestores eles passam um tempo analisando, estudando, colocando... o Murilo gosta de falar, que eu adoro também, ele gosta de falar assim, Felipe, nós vamos sentar hoje aqui para falar sobre a empresa e nós vamos só fazer um exercício de what if. E se? Né? E se o preço do petróleo subir? E se o preço do juro subir? E se o preço de carro usado cair 10%? E se? E aí a gente vê, né? Porque, cara, nós temos que trabalhar com os ICs, né? E ver até o que ponto essa empresa aguenta esses ICs. Então, é um exercício que a gente tem que fazer, né? Então, é profundo o negócio. Sim. Muito mais do que a turma acha. Olhar ali o preço. E vou dizer um negócio, ninguém vai acertar tudo o tempo todo. Pelo amor de Deus. Isso é uma falácia. É óbvio que o gestor ele vai errar de tempos em tempos, né? Acho que o grande lance desse negócio aqui, que a gente também fala na Morada, em tempos difíceis como esse que nós estamos passando,
Nós temos que permanecer vivo. Né? E é isso que a gente se preocupa demais da morada, preservação de capital, porque a gente sabe que o mundo, e principalmente o Brasil, de tempos em tempos, né, a gente passa por cenários extremamente adversos. Tá? E o que não pode acontecer é eu tomar um drawdown violento nesses cenários e depois fica difícil de pegar o benchmark do brasileiro, que é o CDI ou o IPCA mais yield de uma B. Eu não posso morrer. Sim. Se eu morro numa tese, poxa, né? Primeiro que o cliente vai ficar já chateado com drawdown, não aguenta drawdown, né? Então, preservação de capital deveria ser, gestão de risco deveria ser o ponto principal desses fundos, porque, sabe uma coisa? Você está inserido aonde? No Brasil. E aqui no Brasil, meu amigo, nós temos um gigante, um Golias a ser vencido, chama-se CDI. Né? Você não vence esse cara num tiro de 100 metros. Não, cara, com calma, com estratégia, com preservação, né? Não é um tiro de 100 metros, é uma maratona esse troço aqui. Então não adianta você olhar só o retorno, você tem que ver a consistência de entrega de retorno. Né? Porque esse cara pode ter tido um ano maravilhoso, mas passou 3, 4 anos muito para baixo. Sim. E o cliente não aguenta carregar. O que a gente está olhando... Olha só, os últimos 12 meses aí. Né? O que a gente está olhando é uma indústria já fadigada. Né? A gente está fazendo uma meia-culpa no negócio aqui. Passa um ano entregando bons retornos, aí a galera começa a se animar e de repente, bum, 2, 3 anos entregando o retorno que gerou em um ano. Né? E aí os clientes não conseguem carregar. Os clientes não conseguem ficar como sócio no fundo. Sim. E, Felipão, só para traduzir aqui para o pessoal, quando o Felipão fala drawdown, são as quedas, né? Aquela queda de curto prazo, de uma as maiores vez. quedas do mercado, né? Eventos de queda. Joesley Day, Covid. Agora, no final de 24, o Haddad vai anunciar corte de gasto. Ele anuncia a isenção de R$5 mil, anuncia mais gasto. A bolsa caiu 10%, quase 11%, né? Foi terrível. O dólar foi para 6,20, lembra? Sim. Aí depois teve o Liberation Day, que também foi um evento de grande volatilidade do mercado, grandes quedas. Depois teve Magnestic. O tempo todo nós estamos passando por isso. Sim. Flávio Day, e vai embora, né? Agora, guerra. Pois é, e aí já... Entrando, né? Já levantou a bola. É o tempo todo. Vocês entendem? Que o cliente ele precisa estar convicto de que o produto onde ele está defende o capital dele, preserva o capital dele. Eu até acho, que o cliente é imediatista, tá? O ponto final é um pouco mais curtoprazista, mas eles têm razão, cara. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Ele tem o CDI ao seu dispor. Ele tem quem se aventura em abrir um fundo de risco não pode achar, né, que ele tem que falar para o cliente aguentar aí 3, 4 anos. Porque é risco. Não existe um troço desse. Não existe. Quem fala isso não entendeu o país onde está inserido. Sim. Não entendeu. Belo ponto. Não entendeu. Você não pode ficar mais de um ano e meio, 2 anos apanhando no CDI. Esquece. O cara não vai aguentar, né? Vai lá. Não, eu ia perguntar. Que até agora a gente estava falando bastante da parte institucional aqui dos investimentos e dos fundos, mas entrando um pouco mais no que a gente está vivendo hoje, né, Felipão? A gente está com a guerra aí no Irã, né? E queria entender esse impacto, né, da guerra. Afeta vocês? Vocês param para olhar estritamente o que está acontecendo? Ou não, fico ali mais estruturalmente nas ações? A gente para olhar. Vamos lá. E o que vocês acham também, né? Como a gente é um produto, é um total return, é um hedge fund, né? Nós temos a beleza e a bênção de ter o caixa a nosso favor. Né? A gente não precisa estar alocado. Né? E também a caixinha chamada hedge, que nos salva. Que é exatamente essa caixinha que é a nossa maior preocupação, uma das maiores preocupações nossas é a caixinha hedge. Né? É olhar o portfólio e falar, opa, tá faltando algum ABS aqui, tá faltando como é que chama?
Não é ABS, aquele que explode lá O airbag. o airbag. Tá faltando o airbag aqui. Tá? Quem faz isso muito bem é o Alex lá na gestora. O Alex foi formado em risco, é economista, olha Estados Unidos desde 2011. Né? Então, o cara, ele é economista, mas ele olha a economia bottom-up. Então, ele tem a função de achar hedges para proteção de portfólio. Vou dar um exemplo. Tá? Quando começou toda essa história do Irã, né, do Trump, não sei se vocês viram ou não, mas o Trump, ele pode ser até um falastrão, né? Mas ele executa muita coisa do que ele fala. Né? O Marco Rubio deixou muito claro em uma entrevista. Sim. Eu não sei onde vocês entenderam, mas quando o Trump fala algo, ele fala, mas ele vai fazer. Né? Quando ele falou que ele ia invadir a Venezuela, ele invadiu. Quando ele falou que ia fazer, ele fez as tarifas. Quando ele falou que ele ia para o Irã, ele vai para o Irã. Né? Então, o que a gente olhou? Né? Se ele vai para o Irã, a grande história é quanto demora esse troço. Ninguém sabe. Aí vai vir um monte de especialista de guerra e ninguém entende nada. Tá certo? Então, assim, o que a gente faz nesses momentos? A gente se posiciona antes? Claro que não. É difícil. Né? É difícil. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Não. Nós não olhamos para nenhum evento, nem eleição, nem guerra, nem nada, para se posicionar antes. Você não sabe o que vai acontecer. Tá? Agora, o que a gente se atenta? As empresas que nós temos no portfólio, né, elas estão sólidas. Os fundamentos estão in place, estão sólidos. Então, se o petróleo for para 200, elas implodem, cara, vai ser ruim, porque o juro vai subir, etc. Mas o juro subindo lá fora, aqui dentro, há uma migração de dinheiro para os Estados Unidos, a turma para de enviar dinheiro para emerging markets, aí tem uma entrada de tecnologia, defesa. Nós nos posicionamos no setor de defesa nos Estados Unidos. Quando o Trump falou, vou gastar 1,5 trilhão em defesa. Tá? A gente sabe que ele é falastrão. O orçamento hoje é aproximadamente 1 trilhão. Então ele falou, vou gastar muito mais. Ele meio que, a gente falou, ele tá ameaçando o mundo, né? Tá jogando pra torcida. Mas nós nos posicionamos em empresas de defesa. Porque a gente já viu que o bicho estava querendo fazer alguma realocação geopolítica no mundo. Então, essas empresas de defesa eram como o nosso hedge do portfólio. E foi o nosso hedge do portfólio, essas empresas de defesa. Né? Acabou segurando bem o nosso portfólio. Então, a gente pensa em como defender o portfólio. Por quê? A gente estava em tecnologia. Estamos em tecnologia ainda. Tecnologia, a gente tem alguma coisa de energia lá fora, que a gente pode falar isso daqui a pouco. Mas nós procuramos defesa. Hedges. Achamos no setor de defesa um hedge. Fora isso, a gente falou, cara, se essa guerra se estender muito, o juro pode começar a complicar lá fora, né? A inflação. Sim. Então vamos shortear o Staples também, que subiu demais. Que é um ETF de Staples. Né? E foi muito bem como hedge. Então a gente pensa os efeitos. Os efeitos. Agora, vamos tirar as nossas ações de portfólio? Não, pô. Não. Os fundamentos estão bonitinhos, estão em place. Se cair muito, se cair demais por causa da guerra, nós vamos pensar em aumentar. Dependendo dos preços. Porque é nessas horas que dá oportunidade. Vamos pegar um passo para trás? Liberation Day. Todo mundo achou que o mundo ia acabar. Né? As ações lá fora caíram 20%, 30%. Foi a maior oportunidade no S&P dada desde a época do Covid. Isso que eu ia falar, a pandemia foi um outro exemplo fantástico, né? A volta foi muito forte também. Muito forte. Né? Então, acho que essas horas o mercado acaba abrindo uma oportunidade relevante, que aí Exato. O dinheiro corre para a mão de quem tem mais paciência, né? Para quem faz conta. Para quem faz conta, para quem se importa também com preservação de capital, porque você não está totalmente alocado e nessas horas você tem o caixa para alocar, Sim. que é exatamente o que o cliente não faz. O cliente não consegue deixar ali no caixa e esperar bons momentos e alocar. Ele está sempre fazendo o contrário.
Ele vai para a renda fixa quando ele deveria estar alocando em risco. Aham. Que é exatamente isso que eu estou me propondo a fazer por ele. Sim. Perfeito. E o contrário também, né? Aí ele... O contrário também. Aí ele vai saindo na hora que a gente tinha que... Né? Exato. Não, perfeito. E acho que pegando o gancho, né? Acho que a gente tinha até alguns temas macros para entrar, mas a gente entra depois. Sim. Vamos entrar nas teses. Você comentou ali da questão de tecnologia, a questão de defesa. Entra ali um pouquinho no micro, conta pra gente. Acho que fala por si só, né? Acho que teve o mercado acabou duvidando muito, né? Passou a duvidar agora da história da tecnologia, inteligência artificial. Pelos altos investimentos, né, a serem feitos nos próximos anos. E a gente achou assim um pouco exagerado do mercado, né? Mesmo porque, se você for olhar na nossa concepção, que a gente vem estudando bastante, nem começou. A história da revolução da inteligência artificial, ela só está no comecinho. Né? E a turma já começou a trucar logo no começo. As empresas, como a NVIDIA, TSM, né? Elas estão entregando, assim, elas nem distribuem dividendo porque elas querem reinvestir nelas mesmas. Então, o ROIC delas é absurdo. Né? Aí a turma olhou para o CAPEX e falou, meu Deus do céu, como é que eles vão entregar isso? Mas eles estão entregando já. Só para ajudar o pessoal, o CAPEX seria o gasto ali, o gasto proposto para essas empresas. Isso. Vou gastar X bilhões de dólares para construção de chip, maquinário, indústria, aumentar a planta. Reinvestindo na própria empresa. Reinvestindo na própria empresa. Eu estou aumentando a minha empresa, a capacidade de produção da minha empresa, porque eu estou olhando o mercado expandindo demais. E o que o mercado está trucando é essa expansão. Vai ter mesmo essa expansão. Agora, veja bem, cara. A empresa está entregando 40% ao ano. Pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus. Ela já está entregando. Não é que ela não entregou, ela desapontou o mercado. Não, calma, não é o caso. Não é o caso. Pelo contrário, até, né? Não é o caso. Surpreendeu positivamente. Isso está acontecendo. E aí, de repente, você vê que o mercado está tão maluco. Você vê como é que essa história de ruído, narrativa, você tem que tomar cuidado, fecha os ouvidos, porque você escuta tanta besteira. Aí, um fulano lá fora soltou um relatório, Citrine, que impactou o mercado. E, basicamente, é um relatório, até engraçado, né? Um relatório meio que marxista. Ele dizia que a inteligência artificial ela vai destruir os empregos, destruir, assim, de forma massiva. Muita, mas assim, quase todo mundo vai perder emprego. Nós aqui, todo mundo vai perder emprego. E que a renda, né, o poderio de renda ia cair, ia colapsar, e aí as economias iam colapsar. E as pessoas iam passar fome, sei lá, viver de... não sei, né? Uma teoria meio maluca que esses caras implementaram, que é uma loucura, né? Só que o mercado está tão apavorado que olhou um relatório desse e bateram nas empresas assim, feito louco. Cara, aí tem que vir algumas pessoas com um pouco mais de sanidade e falar, calma, pessoal, não é bem assim, vamos pontuar algumas coisas aí. 50% do consumo global, metade do consumo global, já vem de 10% que eles chamam de wealth families. São pessoas que são consideradas ricas no mundo. Hoje já existe o dinheiro está lá, a não ser que eles pegam um dinheiro no tigrinho, não faço a menor ideia. Mas o dinheiro está lá, já existe o dinheiro, não é que eles vão perder o dinheiro. Já existe. Né? Vai ter algum ramo de atividade que vai ter mais impacto em termos de postos de trabalho? Sim, é verdade. Vai ter. Mas a gente não pode duvidar da adaptação humana. Perfeito. Isso foi ao longo do tempo, aconteceu isso. Você viu ao longo do tempo o ser humano se adaptando a tecnologias, a inovações. Eu imagino que em todas elas sempre vai ter alguém que falou assim, não, mas essa daqui é diferente. Essa vai quebrar, essa não sei o quê.
não vai existir, né? É sempre a mesma narrativa. E a outra coisa que é a mais importante, que é o que a gente acha. A inteligência artificial, ela vai gerar grandes ganhos de produtividade. Grandes, não é pouco não. Grandes. Quando você ganha produtividade, o teu custo tende a baixar do produto. Quando o custo do produto baixa, as coisas ficam baratas para o consumidor. Ou seja, mais acessíveis para mim e para você. Então você vai comprar mais com menos. As pessoas vão ter mais qualidade de vida. Né? Isso foi que a tecnologia fez ao longo da história. Exato. Né? Exato. Todos... Agora, vai precisar ter uma adaptação em alguns setores da economia? Eu acho que vai. Sim. A turma vai precisar se adaptar. Né? Agora, tem uns estudos falando de algumas profissões, de algumas carreiras, né, que vão sumir, outras que vão precisar de mais. Né? Muito mais do que antes, os soft skills vão ser extremamente procurados. O Matheus aqui, ele tem uma tese legal sobre isso, que é a relação humana, né? Na ponta final, o cliente, ele vai sempre buscar ali a relação humana. A relação humana não vai acabar. É difícil. Então... Você gosta de falar com você liga num seguro da vida, não sei o que, aí vê o robozinho. Aí você fica, não, o robozinho, cara, liga, né? Fala. Né? Que nem vocês fazem aqui. Isso que eu ia comentar. Isso aqui é primordial. É óbvio que você vai usar a tecnologia para te ajudar. Sim. A gerar relatórios, a ter acesso a mais informação, a juntar informações, a proporcionar um relatório mais conciso, mais assertivo para o teu cliente. Você vai proporcionar um serviço melhor para o teu cliente. Sim. Mas o relacionamento, confiança, olho no olho, isso aí não vai sumir. Sim. Esquece. E é o ponto que você falou ali. Se a gente precisava de 4, 5 analistas dentro do escritório, não hoje precisa. 2 no máximo. atende. Então isso ajuda bastante. A nossa gestora, formada por 9 pessoas. Tá? Uma gestora desse calibre nosso, que a gente quer chegar, poderia tranquilamente ter mais umas 4, 5 pessoas. Mas não precisamos. Por quê? Exatamente por isso. Nós, hoje, usamos um sistema proprietário interno que faz tudo. Gerenciamento de risco, middle, back office, compliance. O nosso gestor, o Murilo, ele é programador, então ele consegue, através do Grok, Gemini, cara, ChatGPT, cara, fazer o absurdo que ele quiser de relatório. Né? Ele fica escrevendo perguntas de 8 linhas e joga lá, o troço fica rodando, depois de 2, 3 horas, cospe um relatório para ele. Né? Então, assim, evita... demorar um mês. Não, cara, você não precisa ficar procurando, pedir para uma pessoa fazer isso, outra pessoa fazer aquilo. Um trabalho que hoje, né, a inteligência artificial vai te entregar com muita rapidez. Sim. Só antes de a gente passar para a pergunta, a gente falou ali da parte internacional. E aqui no Brasil, algo micro que vocês estão olhando lá dentro da morada antes de entrarmos em É só mantendo na inteligência, aí depois a gente vai. Porque a gente tá falando bastante da inteligência artificial e falando bastante das empresas americanas, né? Mas hoje a gente vê que acho que uma guerra ali, uma corrida tecnológica é Estados Unidos e China, né? Acho que a China também está investindo pesado nesse setor e nessa inovação. Vocês na morada acham que a China vai ter papel relevante ou não? É realmente Estados Unidos que vai ganhar a corrida? A gente é um pouco polêmico nesse assunto. Né? A gente gosta de polêmica. A gente é um pouco polêmico. Né? Vai ter gente que vai me atacar pedra. Né? A gente acha que a China está anos-luz atrás dos Estados Unidos em termos de tecnologia. Anos-luz. É só pegar o chip da NVIDIA contra o chip da China ali, do Huawei. Assim, o chip da NVIDIA está na 3ª geração, o cara não consegue nem fazer um chip hoje chegar nem próximo da primeira geração da NVIDIA. Então, a inteligência de tecnologia pura, né, é o conglomeradinho de Israel e Estados Unidos. A China é fera em termos de hardware, né? Construção de aparelhos, etc. Né? Eles usam aquele trabalho dele, né? O custo é baixo lá. Então, agora, em termos de concorrer com tecnologia em si, é muito difícil contra os Estados Unidos.
Acho. Muito difícil. Pode ser que aconteça daqui umas 5 décadas para mais. Vai precisar correr muito atrás. Aí a gente acha que é zero. Zero não, né? Mas a gente é muito pouco provável que isso aconteça. Os Estados Unidos está anos-luz na frente, em termos de tecnologia. Bem legal, é bem, assim, acho que tem bastante gente que aposta em China também, mas é uma Muita visão... falácia, cara. Cara, eu gosto de olhar número. Eu vou mandar para vocês um estudo de chip, tá? Da NVIDIA contra o resto do mundo, tá bom? Você vai ver, assim, a distância que é, né? Assim, é boçal. Assim, a inovação, a capacidade de inovação, de melhoria de chip da NVIDIA são 3 gerações à frente. Hoje 3. a Morada tem posição NVIDIA hoje. A gente tem NVIDIA, a gente tem TSM, Uhum. e nós temos um pouco de Google, a gente pegou muito bem esse movimento de Google, mas a gente tem um pouquinho ainda. Temos Microsoft. Não, legal. Apanhou, né? A história do software apanhou bastante. A inteligência artificial estaria, né, substituindo o software. Né? A gente acha que é muito improvável que isso aconteça, principalmente com a Microsoft, que ela já é monopólio, né? Em termos de software. Uhum. Eu acho que eu tava aqui pensando quando você vai falando, voltando ao tema de eficiência, né? Como melhora. Hoje você não precisa mais um analista americano, você não precisa ter uma gestora posicionada nesses países para ter conhecimento, porque você tem a inteligência artificial, igual você falou, um gestor programador, Claro. ele tem uma eficiência muito melhor. Cara, e essas empresas, vamos lá, NVIDIA, TSM, Microsoft, Google, Meta, Apple, a Amazon, elas não são empresas americanas, elas são empresas globais. Perfeito. 50% da receita dessas empresas já vem de fora. Uhum. Então nós estamos investindo em empresas globais, que elas são listadas nos Estados Unidos e a sede é lá, mas elas são globais. Não, perfeito. Então, trucar isso aí, né? É um negócio que me parece assim, uma narrativa que não está combinando, ornando com os dados que a gente olha. Né? É isso. Falamos da Champions League, da Copa do Mundo, agora vamos para o Brasil. Então, isso que eu ia falar. Acho que a gente falou pouco de Brasil até agora. Acho que é legal, já que a gente está falando aqui do micro, aí depois a gente volta um pouquinho mais pro macro, mas alguma tese ali que a Morada está olhando para Brasil, sei que é ótimo. Um pedaço menor, mas acho que nossos clientes gostam. O Brasil é duro, cara. Duríssimo. Como eu falei aqui, você tem um troço chamado CDI. Uhum. Esse negócio, ao longo do tempo, ele foi ganhador. Se você pegar o Ibovespa, nos últimos 15 anos, ele toma 3 voltas do CDI e 4 voltas do IMAB. Por quê? É simples. A explicação é simples. O Brasil é um país de juro real alto. E ponto. Uhum. De tempos em tempos, né, o juro sempre tramita ali, e de tempos em tempos a gente tem que fazer uma reforma, porque senão a gente se explode, aí o juro cai. Aí a gente acha que a gente vira Suíça, aqui. Não, fazer a reforma mais ou menos também. Não, até que faz. Ali em 2016, a gente fez uma boa reforma. Teto de gasto, TJLP, tiveram coisas boas, a trabalhista, fizemos a previdenciária, fizemos reformas boas. Mas tem que fazer, senão explode. Né? Quando o impeachment da Dilma foi isso, a gente ia explodir. Né? Aí o juro real cai para algo perto de 3. Aí a turma acha que a gente vira Suíça. É aqui os piores movimentos que o mercado faz. Porque a gente acha que consegue perpetuar esse 3. E não acontece. Sim. Por que não acontece? Porque o Brasil, ele é, hoje, um país que se apoiou no assistencialismo e o presidente que sentar na cadeira ali, ele vai ser obrigado a responder aos anseios e aos desejos da sociedade, seja com Bolsa Família, com auxílio gás, com isso, senão ele é empichado, e também ao parlamento. Né? Eu acho que nós não somos um presidencialismo, nós somos um parlamentarismo, né? Hoje piorado, o judiciário. Né?
2021, né, o Bolsonaro teve que quebrar o teto de gasto. Né? Ele aumentou o valor do Bolsa Família, ele entregou cargo para o Centrão, né? Ele aumentou as emendas parlamentares, porque ele foi encostado na parede, não passava nada, nenhuma reforma, nenhuma lei, briga com deputado, senador. Tá? E aí, se você não responde com essas emendas, né, o jogo político ali, você não governa. Então, o Brasil é isso. O Brasil é um parlamento, é um parlamentarismo, né, que você vai precisar hoje, porque são 60 milhões de pessoas que dependem de alguma assistência social do governo. É muita gente. Como é que você retrocede com isso? Essa é uma pergunta. É difícil. Pode acontecer? Pode. Vai demorar décadas. Então, na morada, o nosso entendimento é que o juro real no Brasil é algo entre 5,5 e 6, na normalidade. Puxa, mas é alto. É o que é. É o Brasil. Né? É o Brasil. Tendo dito isso, nós preferimos operar o Brasil de uma maneira muito pragmática. Né? Ou seja, ficar procurando beta, né? Entrar em ações ou empresas cíclicas é muito perigoso. Sim. Porque você ou está comemorando ou você está morto. Ou vida ou morte. Esquece. É aquilo que eu falei no começo. O cliente não aguenta, ele não aguenta o processo. Ele não aguenta ficar no fundo. Né? Sim. Pega os últimos 6 anos, a cota dos fundos de bolsa. Cara, é terrível. Terrível. A maioria deles perde para o Ibovespa, o que é difícil. Tá? E toma um pau do CDI. Cara, 6 anos de janela é pouco? É muita coisa. Tá? Por quê? Porque o Brasil não cresce, não tem crescimento de PIB. Não tem crescimento de PIB há 13 anos. O último crescimento de PIB que nós tivemos foi quando teve aquela grande exportação de commodities, quando a China crescia 12% ao ano. A minha pergunta é, como é que uma empresa vai crescer num ambiente onde não tem crescimento de PIB per capita? Fala para mim. Como? Difícil. Só tem um jeito, chama rouba-monte. Aliás, todo mundo participa um pouco dessa história. Né? O assessor, para captar um dinheiro, ele vai precisar pegar o cliente de algum banco. Tirar dali, pega daqui, que o cara tira de você, joga dali. Não tem crescimento de PIB. E as empresas, elas implodem. Olha o que está acontecendo. Sim. Olha a quantidade de empresas que estão pedindo recuperação judicial. Vocês estão vendo? Sim. Só em um mês aí foram 3. Né? Várias estão implodindo. Porque o juro real no Brasil ele é nocivo. E tendo dito isso, para te responder, no Brasil a gente vai ser muito cauteloso. Muito cauteloso. Nós vamos olhar para pouquíssimas empresas, nós vamos olhar para distribuição de energia elétrica, vou chamar energia elétrica como se, de vez em quando, uma ou outra geração, transmissão, mas foco mais em distribuição, saneamento, que são empresas, são monopólios e possuem um retorno regulatório. Né? Tem previsibilidade. Né? O troço ganha dinheiro com juro a 15, juro a 10, juro a 9, juro a 8, com Dilma, com Lula, com Patati Patatá, com quem for no governo. Né? E nós vamos olhar os bancos. Também os bancos ganham dinheiro sempre. Né? E de vez em quando uma commodity ou outra, quando a gente achar que tem ciclo. Não tem ciclo. A gente não vai olhar e se aventurar em commodities. Né? Então, no Brasil, cara, a gente vai olhar para muito pouca coisa. Né? Nós vamos olhar para umas 15 empresas no Brasil. Né? O Brasil não tem nada a não ser juros e commodities. A única indústria que nós temos no Brasil chama-se Embraer. Né? E com relação a essa posição, você comentou que a quantidade de empresas que vocês olham, elas são poucas, mas hoje é uma posição relevante da morada ou não? Olha, no começo de 25, nós chegamos a ter 60% de Brasil. Sabe por quê? Porque o prêmio da TIR das empresas contra a NTNB estava gigante. Né? Então, nós chegamos a ter 14% de Equatorial, 8% de Energisa, quase 10% de Sabesp, a gente teve Copel, CPFE, a gente teve muita coisa.
Itaú, chegamos a ter 8, 9% de Itaú, 5, 6% de BTG. Chegou até 60% de Brasil no começo de 2025. Só que elas foram andando. 2025, o que andou? Isso. Só isso. Né? Não andou mais nada. Andou energia, utilities e banco. E acabou. Foi o que andou na bolsa. Né? E aí o prêmio foi caindo. A gente tem a diligência de também diminuir um pouco a posição. Perfeito. Então a gente saiu de 14% de equatorial, hoje a gente tem 6%. A gente zerou o Sabesp, por exemplo, já não tem mais. Axia, a gente tinha, sei lá, 10%, hoje a gente tem 6%, 5% de Axia. Eneva, a gente tem 4% de Eneva hoje. A gente diminuiu muito. Itaú, a gente tem, se não me engano, 2,5%, 3%, mas chegou a ter quase 10%. Então a gente diminuiu muito o Brasil no final de 2025. Diminuiu muito. O troço começou a andar feito louco, o gringo comprando tudo. A gente falou, cara, entrega pra ele. Tá muito caro esse troço aqui. Né? A gente faz conta. Sim. Perdemos até um pouco, né? A gente, sei lá, a gente zerou as posições e o troço continua subindo. A gente falou, meu Deus, que loucura é essa? Né? E aí nós compramos put pra segurar. Eu falei, meu Deus, alguma coisa pode acontecer. Né? Loucura isso. A gente chegou no nível de algumas empresas de energia tá negociando abaixo da NTNB, né? Exato! Então, chegou numa irracionalidade. Era melhor bem você grande. ter NTNB do que ação na bolsa. Aí a gente falou, para. Então a gente levou, saiu de 60% de Brasil. Óbvio que não foi um movimento, foi muito devagarzinho. Hoje a gente tem 23% de Brasil. Mas ainda é uma posição boa, né? Uma posição... Não, é mínima. É? Muito pouco. Muito pouco. A gente tem quase nada de Brasil. 23% de Brasil é nada. E ainda mais a gente tem umas puts ainda. A gente comprou. E basicamente restante Estados Unidos, né? Restante Estados Unidos. A gente tem uns 45% lá fora ainda. Tá? Estamos olhando até para aumentar alguma coisa. A gente aumentou a Microsoft na queda. A gente aumentou algumas coisas lá fora. A gente aumentou um pouco o trade de energia lá fora. Para galpão de inteligência artificial, basicamente turbina. Então, as 4 empresas de energia que a gente está estudando bastante, se aprofundando. É um tema legal esse. Tema bacana. Confesso que eu sei até a página 2, né? E para falar sobre o tema mesmo, vai ter que trazer a turma aqui. Não, boa. Não, mas legal. E assim, o trabalho lá das cartas que a Morada faz também ajuda bastante. Os calls mensais são espetaculares. Tem sido muito legais. Ajuda bastante. Acho que é isso. Tem mais algumas? Não, eu ia pro... Eu acho que até por conta do tempo, né? Se a gente entrar em outro tema, pode ser que a gente não consiga sair Mas assim, só para resumir. Claro. Assim, o Fundo da Morada, ele veio trazer uma solução, falando que é a única, tá? Pelo amor de Deus, sem arrogância aqui, mas veio trazer uma solução para o portfólio do cliente, um pouco, se é que pode falar assim, um pouco agnóstica a Brasil. A história só de Brasil. Né? Outro erro que a turma comete. Vai dar o Tarcísio. Aí todo mundo se posiciona. Né? Todo mundo no mesmo lado. E não é mais o Tarcísio. Vai ser o Ratinho. E não é mais o Ratinho. Né? Então, esse troço de torcida, vai ser, eu tenho certeza. A gente acha uma insanidade você se posicionar, montar algo em cima de eleição, principalmente. Assim, uma loucura insana pra gente. Assim, sabe? Só eleição pra você, pega, Filipão, nada. Óbvio, como cidadão, eu tô ali torcendo, né, para que haja uma mudança de governo, como cidadão. Agora, pensando em investimento, cara, o que a gente tem que saber é, se for Janja em 2027, o meu portfólio implode? Não. Então tá ótimo. É isso que eu quero. Quero que o meu cliente esteja confortável. Não quero que ele tome Rivotril na virada. Né? Tá brincando. Né? Ou morte ou vida. Não existe um troço desse. Né? Então, a gente veio trazer uma solução que a gente consiga manter o cliente na base e que ele se sinta confortável, porque a gente vai estar, primeiro, protegendo ele de drawdown, né? das grandes quedas abruptas de mercado. Isso não quer dizer que a gente não vai cair. Cuidado. Um fundo de vol 11. Sim. Vai cair. A gente vai segurar mais. Né? E dar uma opcionalidade para ele de ter um produto que a gente consiga navegar bem lá fora. Hoje, nosso portfólio da Morada, só as ações offshore, a gente bate o S&P em 10%. Pô, bacana.
O stock picking é muito bem feito lá fora. Que é difícil isso, hein? Muito. Muito. E eu... Principalmente no falar, S&P, né? Pô, bateu o S&P, Sim. Difícil. precisa ser o Poitin. Não, é difícil. E a gente está conseguindo fazer isso, né? A turma que olha Estados Unidos olha há mais de 15, 20 anos. Não tem marinheiro de primeira viagem. Né? Muito feliz da gente estar apresentando um produto muito descorrelacionado Sim. dos outros fundos da indústria. Eu não estou dizendo que eu sou melhor ou pior que eles, não. É simplesmente pelo fato de a gente estar trazendo, a Morada está trazendo uma solução de portfólio para vocês, alocadores. Eu acho que é um tema que é importante para a gente falar, é que não dá para concentrar tudo em renda fixa. Pô, os juros no Brasil é alto, igual o Felipe comentou, mas, pô, a pergunta que a gente faz para os clientes, você dormiria tranquilo de ter todo o seu dinheiro em uma LFT num país igual ao Brasil? Então, ter esses pontos de diversificação, Sim, ter um pouco de inflação, ter um pouco lá Claro. em ferramentas que diversifique internacionalmente é muito importante. Sim, não, e é o que até o Felipe comentou, né? Acho que são momentos também, pô. O juros está alto, realmente você ganha sentado ali no CDI, mas também será que não é hora de você começar a se posicionar para ganhar na queda? E a mesma coisa ao contrário, igual o Felipe falou, pô, caiu para 3% de juros, é Suíça agora, renda fixa morreu. Pô, não, também não é, também tem que ser. Então tem que ter esse O Cleide, ele equilíbrio, faz, né? ele tem, vocês falaram aqui no começo, é muito emocionado com o Brasil. Exato. Eu aprendi com os gringos a não ser muito emocionado com o Brasil. O gringo é muito pragmático. Muito pragmático. O que o gringo olha para o Brasil para investir aqui? Quando ele quer diversificar o estrangeiro, ele só vê 3 excelências no Brasil. Só. Assim, tão e somente 3 excelências que ele vem buscar no Brasil. Primeiro, juros. Nós somos o maior exportador de juros reais do mundo. Uhum. Segundo, commodities com tem ciclo. Legal. Grão, minério, petróleo, que é uma maravilha. Nós somos o celeiro do mundo. Uhum. E terceiro, jogador de futebol. Acabou. Já fomos melhor também. Acabou. Então, quando o estrangeiro está investindo aqui no Brasil, pode ter certeza que ele está vendo um bom diferencial de juros reais entre Brasil e Estados Unidos. Pode ter certeza. Essa história do dólar mais fraco lá fora, pode até ser um pouquinho disso, né? A história de dólar mais fraco, o fluxo começa a ir para mercado emergente. Será mesmo? Será que o cara vai para mercado emergente só por ir? Não, ele vai para buscar o diferencial de juros. Né? E antes da gente entrar aqui no ping-pong, né, para puxar o sardinha ali dos nossos atletas, não só jogador de futebol, tem jogador de vôlei aqui, que a gente tem bastante cliente de jogador jogador de vôlei. Tem outros jogadores, outros atletas tá certo, também. Verdade. É que futebol é emblemático no Brasil. Sim. Não, é só pra fazer uma brincadeira. Mas é isso, vamos pro ping-pong? Felipão, todo podcast a gente faz um quadro aqui de perguntas rápidas, a gente dá um nome. Nesse aqui a gente colocou controle de volatilidade. Acho que... E a ideia é fazer uma pergunta aqui e uma resposta da primeira coisa que vier à cabeça mesmo, só pra ser bem dinâmico. Boa. Eu começo? Começa você. Então vai. Um ativo que o mercado inteiro ama hoje e você desconfia. Juros. Boa. É só pegar o que aconteceu, o drawdown que esses caras tomaram. Todo mundo aplicado nos juros. Um conceito de mercado que te incomoda. Acho que vai ser a mesma coisa, assim, que o juro vai cair a qualquer custo. Né? Me incomoda demais isso. Ninguém sabe. Né? Pega o Fox hoje já. Uma pernada para cima, a inflação, o juro já subiu. Né? O que aconteceu? Já mudou todo aquele corte que ia ter, né? Então, assim, vamos com calma. É difícil. Boa. Né? É um conceito que me preocupa demais. Show. Qual foi a opinião mais cara que vocês já tiveram no portfólio, que deu mais prejuízo ali? Até hoje, foram 2. E a gente continua firme na tese. Microsoft te apanhou bem na história do software, mas, cara, a empresa é muito barata. Tá negociando a uns múltiplos muito baratos, né? Se não me engano, 18 vezes, 2027, uma loucura, assim. Jamais vimos a Microsoft negociando esses múltiplos. Né? E Nubank. Nubank a gente acabou apanhando bem. É uma tese que a gente tem. Principalmente com essa isenção de R$5.000 aí, vai ser
uma liberação de bastante dinheiro para a base de ativo deles, Interessante. de clientes deles. Uhum. E existe alguma empresa excelente que vocês evitam justamente por conta do preço? Excelente? É, uma empresa boa que tá muito cara. Pô, cara, várias no Brasil. É. Muitas. No Brasil tem muitas, não, quer dizer, né? Algumas. Por exemplo, Itaú a gente tem, mas a gente queria ter mais. Uhum. É muito caro. BTG a gente tem, queria ter mais. Muito caro. Uhum. Equatorial, muito cara. Sabesp, muito cara. São empresas maravilhosas que a gente queria ter muito no portfólio. Como a gente Já tinha teve, né? no começo de 25. Mas não dá, muito caro. Boa. Foi. Qual foi a tese mais contra consenso que acabou se mostrando certa? Contra consenso? Essa é uma pergunta boa. Talvez Google. A gente pegou bem a Google lá fora. Né? Era um call bem contrassensual. Chegou a ser dito que ia acabar o Google. Exato. Né, por conta da IA. Exato. Legal. A gente pegou bem ela. Para fechar, complete a frase. No mercado, quem sobrevive no longo prazo é quem? Se protege mais. Perfeito. Bacana. Então, Boa. acho que era isso, né? A gente tem aqui um presente, Felipão. Pô, ter presente eu gosto. Tem que Presente eu gosto. Presente eu gosto. De Pô, que encerramento. espetacular. Obrigado, Igão. Obrigado, Matheus. Não, obrigado Vini. a você. E agradecer pela parceria, não de agora, né? Até antes ali sim. da morada. Maravilha. Então- Gostei desse símbolo da Eterna, hein? Bonito também. É, bacana. Bem bonito. O problema só é a cor, né? A cor é verde, cara. E um dos nossos sócios Cor- que tá aqui por trás das câmeras, o Vini, que todo mundo conhece. Cor do Palmeiras, ele- Igão. Ele fala a mesma coisa. Para um corintiano, É, se bem que não é verde, né? Ele é mais assim um Fendi, né? Eu vou falar que ele é um Fendi, né? O corintiano tentando... mas entrar com Não, desse Itaquera não entra. Aqui tá certo, ó, preto e branco, ó. Aqui tá certo, ó. Aqui tá bom, aqui eu... Muito obrigado pelos presentes, lindos. Esse também Itaquera Não não posso entra. falar nada, porque a cor da morada capital é verde e branco. É, né? é verdade. Todo mundo me faz brincadeira comigo a respeito disso. Fala, como é que você pode ter deixado? Fui voto vencido. Não tem né? jeito. É. Mas obrigado Não. pela parceria, obrigado pelo carinho. A gente que agradece pelo bate-papo. Se vocês precisarem, estou sempre à disposição, né, de vocês. De novo, a gente nunca vai acertar tudo. Né? Acho que é bom ponderar isso. Difícil. A gente errou aí a história da Microsoft, erramos de estar posicionado talvez um pouco mais forte lá fora no momento que o geopolítico estava mirado para os Estados Unidos. Mas são tempos difíceis, né? E a gente está conseguindo segurar bem. Esse drawdown, principalmente esse mês, assim, a gente está segurando bem. E a nossa intenção é entregar um retorno acima do IPCA, mais IMAB, mais o yield do IMAB, com muita consistência. É isso que a gente quer fazer. Sem dar grandes cacetadas, depois entregar tudo. Uhum. Isso não funciona. Né, galgando passo a passo e fazendo com que os clientes se sintam confortáveis de ser sócio da morada. Perfeito. Não, perfeito. Obrigado. Bom, obrigado Obrigado a você. compartilhar a experiência, compartilhar a informação. Isso é super relevante para quem nos ouve. Valeu mais uma vez de volta, Valeu. né? Agora Estamos aqui, né? E apresentando. é isso. E agradecer, né, o pessoal. Se você gostou desse vídeo, curtam, envie para aquele cliente que quer saber de mercado, quer saber um pouco da parte internacional, que com certeza o Felipão aqui tem bastante coisa a ensinar e ensinou bastante pra gente. Exatamente. Vai estar disponível no Spotify, YouTube, segue a gente no Instagram, Eterna Capital Oficial. E é isso. Boa, Obrigadão. Matheus. Obrigado, Igor. Mais Valeu. um entregue. Obrigado, Valeu. Eterna Capital. Valeu, Obrigado. tchau.